Fala, gente boa da internet. Olha só, que bom encontrar você por aqui hoje nessa nossa videoaula de Sociologia. Tema da aula de hoje, mini aula, desigualdade de gênero e de raça no Brasil. Eu sou Adilson Moreira e quero te pedir, dá apoio, dá o teu like para esse vídeo, para o canal Simplifica. Se não é inscrito ainda, ó, aproveita aí, ó, e se inscreve no canal. Meus amigos, quando a gente fala sobre a desigualdade de gênero, é preciso a gente trabalhar um elemento cultural da nossa sociedade. No imaginário coletivo, sociedade machista brasileira, é preciso lembrar de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que ele fala da ideia da naturalização da história. É justamente a ideia de você entender que existem funções hierarquizadas e espaços distintos da vida local, ou seja, aquela função de que o homem trabalha, a mulher fica em casa, cuida dos filhos, etc. Essas diferenças, né, passaram a atribuir a ideia de que a mulher é um elemento naturalmente inferior ao homem. Então, para muitas pessoas se compreende isso. Essa natureza inferior, ela seria física, ela seria econômica e etc. Então, essa condição naturalmente inferior, ela passa a ser base para uma discriminação que a mulher passa a sofrer. Daí passam a surgir as desvantagens que tanto a mulher quanto o negro passa a ter nessa lógica. Nós vamos ter uma dupla função da mulher, que é aquela que passa a estudar, a trabalhar e também a cuidar dos filhos, etc. Bom, para analisar essa desigualdade de raça, de gênero, né, homem e mulher, quando você analisa e quando você pensa que a mulher tem outros elementos, por exemplo, a mulher negra, a mulher da periferia, isso aumenta a desigualdade social. Então, mulheres negras ganham até 170 menos que os homens, 170% menos que os homens. E olha que esses dados aí, no meu entender, já estão defasados, que é do livro Sociologia em Movimento, utilizado nas aulas de ensino médio. Bom, então tá aí, ó, uma análise sobre a questão da desigualdade de gênero no Brasil, 2016. Taxa de frequência escolar do ensino médio. Homens, 63%, mulheres, 73%. Proporção de adultos com ensino superior completo. Aí você tem, ó, a população branca, população preta e parda, né? Tempo dedicado a fazeres domésticos, aí nem se compara, né? Figura da mulher. Representação política na Câmara, ok? 10% dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Então, você tem ali uma grande divergência, né? Nesse sentido da inserção da mulher no mercado de trabalho. Sabe que é uma questão cultural, um elemento que se coloca, né? E assim sucessivamente. Bom, o Fórum Econômico Mundial produziu relatórios que abordam, por exemplo, o nível de desenvolvimento de cada país, tá? Nesse nível de desenvolvimento, quando se trata da figura das mulheres, ele considera a educação para as mulheres, considera a saúde para as mulheres, economia e cargos políticos, como a gente viu aí ainda há pouco. Então, a edição de 2014 desse relatório diz que mais de 80% dos países melhoraram seus indicadores em relação à igualdade de gênero, mas pioraram nos indicadores sociais. Ou seja, na medida que você não tem um avanço nos indicadores sociais, a própria questão de gênero não pode ser comprometida, tá? Ela não avança. Então, por exemplo, o Brasil era o 90º, tá bom? Colocado em relação à média salarial entre homens e mulheres. Tá? No ranking da igualdade de gênero, olha aí, de 2017, ele está em 90º lugar. Está perdendo para países vizinhos aqui nossos, né? Como a Colômbia, como a Argentina, como Cuba, como Bolívia, né? E assim sucessivamente. Todos esses elementos acabam sendo elementos importantes nessa análise. Outro elemento da desigualdade de gênero que é importante, e aí nós temos que considerar alguns aspectos básicos, né? Quando você fala em desigualdade de gênero, você tem que ver a questão, entre aspas, salarial, tá? E aí, ó, muitas mulheres não conseguem romper o ciclo da violência
porque não possui alternativa economicamente viáveis de moradia, tá? Então, você analisa a questão salarial, mulheres ganham menos que os homens, e mulheres ganham menos que os homens porque ocupam cargos inferiores que os homens em alguns casos, em alguns casos elas ocupam cargos inferiores, que é aquela cultura do naturalmente inferior. Então, você tem o chefe e você tem a secretária, isso é muito comum. Quando você começa a ter, por exemplo, a chefe, a figura da mulher como CEO das empresas, como executiva e etc., aí você tem uma equiparação. Mesmo assim, as pesquisas provam que mesmo a mulher ocupando cargos elevados, ocupando o mesmo cargo que o homem, existem diferenças salariais entre homens e mulheres, tá bom? Então, isso faz parte desses estudos que comprovam isso, tá? Não seja negacionista ao ponto de não acreditar que isso não seja verdade. Muita gente diz assim, eu vejo muito isso entre os professores, né? Eu não vejo, as professoras ganham a mesma coisa, as mulheres ganham a mesma coisa, mas não é verdade, tá? Existe diferença salarial, sim. Outro elemento que eles consideram muito em relação a isso é a violência contra a mulher, que está aí, ó, na tela de vocês, tá? Ou seja, as mulheres não conseguem romper o ciclo, tá, da violência. As diferenças salariais para a mesma atividade também impactam a dependência financeira que elas têm dos companheiros. Ou seja, ela não consegue sair de casa justamente por conta desse contexto. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, diz o relatório da ONU, tá? E aí isso complica muito a figura das mulheres. E no Brasil, o primeiro mais rico concentra 1% mais rico, desculpa. No Brasil, 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país, tá? No Catar, essa proporção é de 29%, ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos do Brasil concentram 41% da renda, ok? Gente, era mais ou menos isso sobre a desigualdade de gênero. Tem muita coisa para ser explorada. Dá teu like, nós vamos continuar analisando a desigualdade social do Brasil. Até mais, turma. Tchau.